Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 20 de julho. Você vai ver nessa edição que a Anvisa autorizou os testes de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca e autorizou também estudos sobre um medicamento para a Covid. A partir de hoje, o Haiti vai ter um novo governo depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse. E no Peru, Pedro Castillo derrotou a filha de Fujimori e foi proclamado presidente eleito. E uma pesquisa descartou o risco da vacina da Pfizer aumentar problemas cardiovasculares em quem tem mais de 75 anos. O bilionário e fundador da Amazon, Jeff Bezos, embarca daqui a pouco para o espaço, numa viagem só com tripulantes civis. O lançamento deve acontecer daqui a pouco. O voo vai durar 11 minutos e não vai ser pilotado. O fundador da Amazon vai viajar também com o irmão Mark Bezos. E ele publicou recentemente um vídeo mostrando a preparação para a viagem ao lado da aviadora pioneira Wally Funk, de 82 anos, e de Oliver Dummy, de apenas 18 anos. A ideia é emplacar as viagens espaciais como uma forma de turismo. A Anvisa autorizou 2 estudos importantes para o combate à pandemia. Um trata de uma dose de reforço da vacina da AstraZeneca e o outro libera o estudo clínico de um remédio que pode reduzir a infecção provocada pela Covid. Nesta segunda-feira, a Anvisa autorizou o estudo clínico para avaliar a segurança e a eficácia de uma terceira dose da vacina da AstraZeneca. A terceira dose será aplicada entre 11 e 13 meses após a segunda. Participam dos testes 10 mil voluntários de 18 a 55 anos que estejam altamente expostos ao novo coronavírus, como é o caso dos profissionais de saúde, nos estados da Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo. A Anvisa também autorizou nesta segunda-feira o estudo clínico para avaliar a efetividade e a segurança do medicamento proxalutamida na redução da infecção provocada pelo novo coronavírus. O produto é fabricado por uma farmacêutica chinesa que também vai realizar testes em outros países, como Alemanha e Estados Unidos. Aqui no Brasil, vão participar 12 voluntários do estado de Roraima e 38 de São Paulo, todos homens já internados com quadro de Covid entre leve e moderado. Outra novidade no combate à pandemia é que a candidata à vacina contra a Covid-19, Versamune, desenvolvida no interior de São Paulo, poderá ser o primeiro produto totalmente brasileiro contra a doença disponível no Plano Nacional de Imunização. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, acredita que a aprovação emergencial do imunizante pode ocorrer ainda em 2021. A Versamune ela acelerou bastante, foi a que deu entrada primeiro na Anvisa. Nós atualmente temos das 15, 3 delas já, a Versamune já está na Anvisa, esperando a liberação da Anvisa para começar os testes clínicos, fase 1 e 2 e depois fase 3. 1 e 2 é para segurança e fase 3 para eficiência. Então nós já temos recursos, inclusive, para isso, só esperando essa liberação para disparar esse processo. Vai ser desenvolvido inicialmente em um hospital e depois vai ser multicêntrico. Inteiramente nacional, desenvolvida por cientistas brasileiros, é uma vacina de segunda geração, que eu estou com muita esperança que vai ser uma das melhores do planeta. Começando agora essa fase 1 e 2 de testes, eu tenho a esperança, eu falo esperança porque depende um tanto da velocidade com que nós consigamos voluntários e o desenvolvimento desses testes. Mas eu tenho esperança que até o final do ano a gente possa fazer uma abertura na fase 3 de testes, como foi feito nessas outras vacinas que estão aí hoje em dia, que a gente possa ter essa vacina integrando esse ano em aplicação emergencial o grupo de vacinas. Agora, a minha visão é principalmente para o ano que vem, para que a gente não precisa mais importar vacinas, todo esse problema de custo, problemas de logística, tudo isso vai ser nacional e fabricado em empresa brasileira. Em Manaus, a vacinação com a primeira dose da vacina contra a Covid-19 está suspensa porque acabaram os imunizantes. A prefeitura informou que no sábado o estoque se esgotou após a aplicação de 54 mil doses em 48 horas. No interior, o governador Wilson Lima acompanhou mutirões de vacinação. Em nota, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas comunicou que recebeu do Ministério da Saúde um informe com envio de nova remessa com 19.100 doses da AstraZeneca e 28.600 doses da Coronavac na manhã desta terça-feira em Manaus.
Nesta segunda-feira, o Butantan entregou ao governo federal uma nova remessa com 1 milhão de vacinas da Coronavac. Até agosto, o Butantan pretende completar 100 milhões de vacinas disponibilizadas ao Plano Nacional de Imunização, com antecedência de 30 dias em relação ao prazo contratual. A vacina foi carregada aqui neste caminhão e agora será distribuída ao Brasil para que a gente possa imunizar os brasileiros. Com essa entrega de hoje, o Instituto Butantan completa 56.149.000 doses da Coronavac já entregues ao Programa Nacional de Imunização. E o grande desafio é fazer a entrega do que falta, cerca de 44 milhões de doses, até o dia 30 de agosto, antecipando, portanto, em 30 dias a entrega da compra feita pelo Programa Nacional de Imunização. Na entrega das vacinas, o diretor-presidente da Fundação Butantan afirmou que, por hora, não se avalia uma terceira dose da vacina. Provavelmente ou possivelmente nós teremos sim que vacinar anualmente em relação ao coronavírus. Mas especificamente estudo em relação à terceira dose, nós estamos muito preocupados, na verdade, em garantir a segunda dose, a primeira e a segunda dose para todos os brasileiros. Esse é o nosso objetivo primordial nesse momento. Além da AstraZeneca, que teve o estudo do reforço da terceira dose autorizado nesta segunda-feira, a Anvisa acompanha também estudos propostos pela Pfizer para um reforço do imunizante. A Anvisa afirma em nota que até o momento não há estudos conclusivos sobre a necessidade de uma terceira dose ou reforço para qualquer vacina em uso no Brasil. A variante Delta do novo coronavírus segue avançando no país. 110 casos já foram registrados. O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira que já foram identificados pelo menos 110 casos da variante Delta do coronavírus no Brasil. Segundo informações da Agência Brasil, o estado do Rio de Janeiro registrou 83 contágios, outros 13 foram no Paraná, 6 em um navio que ficou parado na costa do Maranhão, 3 em São Paulo, 2 em Goiás, 2 em Pernambuco e 1 em Minas Gerais. O Brasil é a terceira nação com mais infecções, superada por Estados Unidos e Índia, e a segunda em mortes, atrás apenas dos americanos. O Ministério indica que 123.309.559 vacinas anti-Covid foram aplicadas e mais de 34 milhões de pessoas receberam a segunda ou dose única. O governo de São Paulo informou que vai iniciar uma campanha anual de vacinação contra o coronavírus no ano que vem. Um novo ciclo de vacinação anual contra o coronavírus vai começar a partir do dia 17 de janeiro de 2022, assim como já acontece com a imunização contra o vírus H1N1 da gripe. O secretário estadual da Saúde deu a informação durante a entrega de mais um lote com 1 milhão de doses da vacina Coronavac pelo Instituto Butantan ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O secretário explicou que não há um estudo que comprove a necessidade de uma terceira dose das vacinas contra o coronavírus, que seria um reforço, mas que a certeza é de que haverá doses todos os anos para proteção. Em nota, o Conselho de Secretários da Saúde dos Estados disse que é importante que haja uma coordenação nacional do programa de vacinação contra a Covid e que essa seja baseada em consensos obtidos juntamente à comunidade científica. De acordo com o Conselho, o esforço agora é garantir as doses necessárias para completar a vacinação da população acima de 18 anos, com a primeira e segunda doses com a maior brevidade possível. E em nota, o Ministério da Saúde afirmou que não existe evidência científica para justificar a necessidade de uma campanha anual de vacinação contra a Covid-19. Uma fala do Ministério que veio após essa declaração do secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, que disse que a imunização contra a doença vai ser anual. A recomendação do Ministério da Saúde é de que os estados e municípios sigam o que é definido pela Câmara Técnica e pelo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. A Espanha enfrenta altas taxas de contaminação pelo novo coronavírus, em grande parte influenciadas pelos números de jovens sem imunização. E especialistas acreditam que apenas vacinando essa população, o país pode evitar um novo colapso na saúde. Vários países europeus sofrem uma propagação da pandemia da Covid-19, apesar das campanhas de vacinação.
Na Espanha, as restrições parciais foram retomadas, assim como o toque de recolher noturno em algumas regiões. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças havia informado que o número de infecções pode multiplicar por 5 vezes até o início de agosto e especialistas acreditam que a única saída para frear as contaminações é vacinando os jovens. Os jovens também têm pneumonia pela Covid e precisamos dizer isso, pois eles acham que são imunes ao vírus, que não os afeta. Mas jovens têm sido hospitalizados com Covid, agora provavelmente mais que os idosos. E tem jovens em unidades de terapia intensiva, assim como jovens morrendo pelo coronavírus. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, assegurou que metade dos espanhóis vai estar completamente vacinada contra a Covid-19 até o fim desta semana. A meta é imunizar 70% da população até o final do verão, mas a especialista alerta para a crise que já toma o sistema de saúde espanhol. Nós, equipes de saúde, estamos exaustos, sobrecarregados, desmotivados, desanimados, estamos abatidos. Trabalhamos por causa das pessoas, por causa da nossa profissão, mas não podemos continuar mais. Seguimos trabalhando por nossa profissão, mas não podemos mais. A Espanha registra um crescimento acelerado do número de casos, especialmente entre jovens que ainda não se vacinaram, e tem cerca de 8 milhões de cidadãos submetidos a toques de recolher. Mas as mortes estão reduzidas graças aos índices de vacinação. Um estudo descartou que a vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares graves, como infarto, trombose ou embolia pulmonar, em pessoas com mais de 75 anos. A vacinação com este fármaco não parece estar associada ao problema após a primeira dose nem após a segunda. O estudo foi realizado pelo grupo científico Epifar, ligado ao governo. Os pesquisadores consideraram o conjunto de hospitalizações de pessoas acima de 75 anos por infartos, trombose ou embolia pulmonar entre dezembro de 2020 e março de 2021 e fizeram uma comparação entre vacinados e não vacinados. Segundo o estudo, a frequência destes episódios entre um grupo e outro não difere significativamente. Os autores vão continuar monitorando os dados disponíveis para medir estes riscos em pessoas com antecedentes de doenças cardiovasculares, em populações mais jovens e em pacientes vacinados com outras vacinas anti-Covid. A França começou a campanha de vacinação em dezembro de 2020, concentrando-se inicialmente apenas nas pessoas mais velhas. Em Urupema, Santa Catarina, os termômetros chegaram a registrar 8 graus negativos durante a noite. A cidade mais fria do Brasil registra agora 2 graus negativos e a máxima deve chegar a 15. Vamos ver, 15 graus positivos. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país. Por causa do avanço de uma forte massa de ar de origem polar, a semana começou congelante no centro e sul do Brasil. A chuva segue concentrada nas áreas mais ao norte do país e amanhã, a terça-feira, não será diferente. Tem previsão de chuva na faixa norte do Brasil, principalmente em Roraima, onde ainda chove de maneira bem volumosa, e ao longo de praticamente toda a costa do Nordeste, inclusive com a chuva aumentando na faixa leste da região. Nas outras áreas do Brasil, o tempo segue seco. A terça-feira vai ser mais um dia muito frio pela manhã, com geadas em Porto Alegre, já que a mínima prevista é de 4 graus e a máxima não vai passar dos 16 graus. Rio de Janeiro vai amanhecer com 11 graus e a máxima não passa dos 21. Já em Salvador, mesmo com chuva, a máxima alcança os 28 graus. E depois do intervalo, você vai ver que o Haiti terá um novo governo hoje, depois do assassinato do presidente do país. A gente volta já. O Brasil registrou média móvel de mortes por Covid-19 de 1.218 vítimas por dia. Foram confirmados mais 15 mil casos.
Em 24 horas, o Brasil confirmou mais 542 mortes pela Covid-19. O total foi a 542.756 vítimas desde o início da pandemia. De um dia para o outro, foram mais 15.271 casos confirmados de infecção pelo coronavírus. Desde o início da crise sanitária, já são mais de 19.391.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid-19 nos últimos 7 dias foi de 1.218 vítimas por dia. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 21% para baixo e aponta tendência de queda. Esse é o 23º dia seguido de queda nesse comparativo. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 40.696 infectados. Em relação a 2 semanas atrás, diminuiu 17% e apresenta queda há 20 dias. No mapa por regiões, podemos analisar a alta nas mortes apenas no estado de Roraima e no estado de Tocantins. Em estabilidade estão 7 unidades da federação: Alagoas, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em queda estão 18 estados: Acre, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O estado de São Paulo é o primeiro do país a ter metade da população vacinada contra a Covid com pelo menos uma dose. No país todo, mais de 124.433.000 doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas até agora. Em 24 horas foram aplicadas 1.595.000. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, já são mais de 90 milhões de brasileiros que tomaram a primeira dose. Isso equivale a 42,5% da população. E nesse ritmo de 1,5 milhão de vacinados por dia, a gente deve chegar a 100 milhões em uma semana. Mais de 34.383.000 pessoas, ou 16,24% da população, estão totalmente imunizadas. Os estados que mais vacinaram continuam sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, que, aliás, é o estado que tem a maior parcela da população completamente imunizada, 29,9%. Pedro Castilho foi proclamado o novo presidente do Peru. Pedro Castilho, proclamado nesta segunda-feira novo presidente eleito do Peru, enviou uma mensagem à sua rival de direita, Keiko Fujimori, durante seu discurso da vitória em Lima. Não vamos colocar mais obstáculos no caminho para que este país possa avançar. Pedro era um professor de uma escola rural que saiu do anonimato há 4 anos como líder de uma greve do magistério. É o primeiro presidente eleito do Peru sem parentesco com a elite política, econômica ou cultural. Ele foi candidato da sigla Peru Livre, partido minoritário que se define como marxista-leninista. Pedro superou por estreita margem Keiko Fujimori, filha do ex-presidente preso Alberto Fujimori. A comunidade de países de língua portuguesa aprovou um acordo para facilitar a circulação de cidadãos entre 9 países falantes do idioma português. A decisão pode trazer vantagens para o intercâmbio de estudantes e profissionais. A aprovação formal na reunião dos chefes de Estado e de governo no último sábado em Luanda, capital da Angola, marcou o fim de uma longa etapa de negociações. O prazo para implementar o acordo ainda não foi definido. O bloco inclui Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Antes de entrar em vigor, o acordo precisa ser aprovado nos parlamentos nacionais dos países integrantes da Comunidade das Nações de Língua Portuguesa, que terão liberdade para definir as próprias regras de circulação. Depois do assassinato do presidente Jovenel Moïse, o Haiti vai ter um novo governo a partir de hoje. O primeiro-ministro, que havia sido designado pelo chefe de Estado antes do crime, vai assumir o comando do país. O Haiti terá um novo governo na terça-feira, liderado por Ariel Henry como primeiro-ministro.
Ele havia sido nomeado pelo presidente Jovenel Moïse pouco antes de ser assassinado. O primeiro-ministro em exercício, Claude Joseph, vai voltar a ocupar o cargo de ministro das Relações Exteriores no novo governo, que não contará com um presidente e terá a tarefa de organizar novas eleições o mais rápido possível. As informações são de uma fonte próxima ao executivo. Moïse escolheu Henri para substituir Joseph como primeiro-ministro nos dias que antecederam seu assassinato a tiros em sua residência em Porto Príncipe, na madrugada de 7 de julho. Nas horas após o crime, Joseph declarou estado de sítio e disse que estava no comando, desencadeando uma disputa pelo poder na problemática nação caribenha atolada na pobreza e na violência. Moïse governava o Haiti, o país mais pobre das Américas, por decreto, depois que as eleições legislativas de 2018 foram adiadas devido a disputas, de modo que o país ainda carece de uma legislatura em exercício. Além das eleições presidenciais, parlamentares e locais, o Haiti deve realizar um referendo constitucional em setembro, depois que a consulta foi adiada 2 vezes por causa da pandemia de coronavírus. A gente volta a falar de política aqui do Brasil. O presidente da Câmara dos Deputados voltou a defender que a casa discuta uma proposta de semipresidencialismo que possa valer a partir de 2026. Já o presidente da CPI da pandemia afirmou que as investigações da Comissão Parlamentar de Inquérito continuam, porque o Senado está em recesso, mas a CPI não. De Brasília, a Jaqueline Fonseca tem as informações. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal estão em recesso até o dia 1º de agosto. Mesmo com reuniões suspensas e plenários fechados, as discussões continuam. Pelas redes sociais, Arthur Lira defendeu que a Câmara delibere sobre uma proposta de semipresidencialismo. Segundo o presidente da Câmara, a mudança tem o objetivo de reduzir a instabilidade política e valeria para a eleição de 2026. Lira frisou que o tema não é invenção dele e surgiu antes da crise atual. Quem também se manifestou pelas redes sociais foi o presidente da CPI da pandemia. O senador Omar Aziz publicou uma foto dizendo que as investigações não pararam, que o Senado está em recesso, mas a CPI da pandemia não. Aziz e o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da pandemia, têm conversado para definir os próximos passos da Comissão Parlamentar de Inquérito. A previsão de que uma reunião virtual seja realizada entre os dias 26 e 29 de julho com os membros da CPI e juristas para embasar o relatório final da CPI, que será de responsabilidade do senador Renan Calheiros. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Autoridades japonesas anunciaram que pelo menos 8 funcionários de um hotel onde está alojada a equipe brasileira de judô testaram positivo para a Covid-19. Funcionários sanitários e de esportes de Hamamatsu confirmaram 8 casos de coronavírus em um hotel da cidade. O local abriga a equipe brasileira de judô. As infecções foram detectadas antes da chegada da delegação do Brasil de 30 pessoas no sábado. Autoridades garantiram que nenhum dos infectados esteve em contato com os atletas. Especialistas ligados ao COI disseram que os casos positivos que vêm sendo encontrados mostram que o sistema de detecção da doença está funcionando. O que estamos vendo é o que esperávamos. Se eu pensasse que todos os testes que fizemos seriam negativos, eu não faria os testes. Fazemos os testes porque são a forma de filtrar pessoas que podem estar desenvolvendo uma infecção, que podem se tornar um risco. Identificamos esses casos e separamos os contaminados. Gerenciamos e cuidamos dos doentes e de seus contatos. Já esperamos que, à medida que passamos pelas diferentes camadas de filtragem, novos casos surjam. O Japão adotou várias medidas restritivas, principalmente em Tóquio, para conter a Covid-19. A Vila Olímpica vai abrigar 6.700 atletas e membros de delegação ao longo dos Jogos. As competições serão realizadas a portas fechadas para prevenir infecções. A capital japonesa permanece em estado de emergência contra o coronavírus e luta para conter um aumento acentuado de casos. Vamos terminar essa edição falando de futebol. Em Minas Gerais, o Sport venceu o América Mineiro por 1-0 e com esse resultado, o Sport saiu da zona de rebaixamento
está agora com 10 pontos na 16ª colocação e deixou para trás justamente o América, que agora é o 17º. O jogo marcou o encerramento da 12ª rodada do Brasileirão. Essa edição fica por aqui, às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e no YouTube você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.